Olá, eu sou a professora Josiane Brito, da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos semanais de escola dominical. Antes de nós iniciarmos nossa lição, nós vamos estar orando em favor da família da nossa irmã Eliane, que perdeu a sua mãe. Senhor Deus, Tu és o Pai Todo-Poderoso, o Deus amoroso, o Espírito Santo que consola, e é na Tua presença que nós estamos rogando, Pai, as Tuas bênçãos, o Teu consolo sobre a família da nossa irmã Eliane. Nós, Senhor Deus, pedimos que o Senhor continue a agir sobre eles, principalmente com relação a essa suspeita do coronavírus. Pedimos que o Senhor mova a Tua mão em favor dos Teus filhos e fique conosco, nos instrua neste estudo que estamos dando início. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Nós estamos na lição de número 13 e ela tem como título Um pouco de prudência não faz mal. O texto base para a nossa lição é o Eclesiastes 11, de 1 até o 8. Vou dar um minutinho para você pegar a sua Bíblia. Eclesiastes 11, de 1 até o 8. A palavra do Senhor fala assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar onde cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida, também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Perdão. Vou repetir. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. A luz é suave e é agradável ver o sol, e ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Assim diz a palavra. Bem, eu queria te perguntar uma coisa. Qual que é a diferença entre uma pessoa prudente e uma pessoa medrosa? Qual que é o resultado de uma forte fé, porém sem nenhuma prudência? Estamos aí vivendo um momento de pandemia e com muitas orientações, ou seja, formas de nos prevenirmos. Estamos em isolamento social, mas também somos desafiados com a nossa fé. Então, o que a gente deve fazer num momento como esse? Eu te aconselho a ser uma pessoa prudente. Sim, é isso que nós vamos ver na nossa lição de hoje. Bem, segundo o dicionário, ser uma pessoa prudente é uma virtude que nos faz prever e evitar faltas e perigos. É também o que nos leva a conhecer e praticar o que nos convém. Ter prudência é ter cautela, é ter precaução, é ter calma, calma e reflexão ao tratar de assunto complicado, delicado, é ter uma ponderação sobre esse assunto e muita sensatez. Diante dessas explicações, nós observamos que certamente um pouquinho de prudência não vai fazer mal para ninguém. Mas eu ainda pedi a alguns irmãos e irmãs que estivessem compartilhando com a gente o que eles acham que é prudência, né? O que eles acham não, o que eles entendem como prudência. E segundo os nossos irmãos, essa fala da nossa irmã Eni, beijo Eni, muito obrigada pela sua participação. Prudência é o que precisamos ter diante de cada ação a tomar. Primeiro, consultar ao nosso maior conselheiro, Deus. Depois, exercitar a prudência considerando o outro e nas possíveis consequências que causarão até em nós mesmos. Temos que olhar aquilo que nós fazemos, porque vai atingir, o outro e muitas vezes até a nós mesmos.
No vídeo que eu pedi aos irmãos e às irmãs para assistirem, o senhor que fala lá no vídeo, ele fala que a prudência está associada a 3 coisas: a sabedoria, a introspecção e ao conhecimento. Ele fala que quando a pessoa é uma pessoa que usa, né, a prudência e a sabedoria junto, ela é uma pessoa que consegue prever, que age com sagacidade. Tipo a hora que você está jogando um xadrez com alguém e a pessoa prevê o movimento da outra pessoa e já fica se protegendo ali, né, para poder agir em seguida, tentando vencer o jogo, claro. Quando ele fala de introspecção, ele fala que é a capacidade de pensar primeiro na ação. Ou seja, você é uma pessoa que pensa antes de agir. É uma pessoa que, a hora que vai tratar de algum assunto, você primeiro reflete em si e depois passa para frente com a sua atitude. E conhecimento, muito importante. Antes de tomar a atitude, você tem que conhecer o que está em volta, saber o que está sendo tratado, para depois você tomar uma atitude. Ou seja, é uma pessoa que age ponderadamente, de forma equilibrada. E a pessoa que é prudente, ela tem uma vida prática por excelência. Mas a palavra de Deus, o que nos traz sobre prudência? Bem, a palavra vaidade, ela no livro de Eclesiastes, aparece, aliás, 35 vezes, irmãos. O tema do livro, ele é este: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O sentido desse termo central, ele pode ser definido como sopro, aquilo que passa rápido. O sábio pregador deseja ensinar sobre a prudência, só que a partir de experiências reais. O incômodo de que tudo é vazio, é vaidade, é a ferramenta que ele nos dá, né, para desafiar a pensar sobre si mesmo, uma reflexão, né, uma introspecção, e sobre o mundo. Conhecer, saber o que está acontecendo sobre a vida e especialmente sobre o nosso Deus na nossa vida. O texto que nós lemos, ele é intitulado A Conduta Prudente do Sábio. Na versão revista e atualizada de Almeida, A Conduta Prudente do Sábio. Embora a palavra prudência não vai estar aparecendo nos versículos, a gente viu, né, na leitura e nós vamos ver aqui também, o que nós vemos é justamente alguém que de forma prudente sabe viver a vida sem preguiça e com generosidade. Quem almeja ser prudente deve seguir a tais conselhos, né? Agir com generosidade, sem preguiça. Vamos ver então? Bem, nos versículos de 1 a 3, a pessoa prudente precisa agir. Ela tem que se movimentar. Lança o pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. É essa ordem que aponta uma ação corajosa. Mas a gente sabe que existem algumas pesquisas que afirmam que este versículo está falando sobre generosidade. Vamos ver, vamos compreender. Os muitos dias lembram a necessidade de esperar com paciência a recompensa do Senhor. Lá no versículo 2, a gente vai ver a mesma ideia. Agir, se movimentar, repartir, ser generoso. Nesse exercício, a gente não perde nada. Ser generoso é estar ganhando sempre. Estando com Deus, Ele nos guarda em toda e qualquer situação, mesmo quando nós estamos em tempos de pandemia, em momentos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo. No versículo 3, continua essa ideia da doação, da generosidade. Uma nuvem cheia vai derramar chuva sobre a terra. Isso aí está lá na palavra, né? E Martinho Lutero faz até um comentário interessantíssimo. Imitai a generosidade das nuvens, porque o vosso destino não pode ser mudado depois de estar morto. Age agora. Quando você está repleto e derrama generosidade, você está pronto, né, para estar ali naquele momento, porque quando você morrer, você não vai mais poder agir, certo? A árvore, a Bíblia continua, né, o versículo, a árvore, independentemente de onde ela cai, lá ela vai ficar. E vai propiciar benefício a quem está ali ao seu redor, à medida que essas pessoas estiverem usando a sua madeira.
lá nos versículos 4 até o versículo 8, eles se referem à necessidade de se mover. Por quê? Porque só com o trabalho duro é que a gente consegue alguma coisa. Ninguém tem dúvida disso. Além disso, alerta sobre a importância de agir, de trabalhar, mesmo sem sabermos tudo o tempo todo. Conhecemos em parte, como diz o apóstolo Paulo, né? É impossível saber tudo o tempo todo. O prosperar ou o dar certo está debaixo da vontade de Deus. E isto, o nome disto é graça. Deus nos concede aquilo que nós não merecemos a partir do mover do amor dele. O apóstolo Paulo, ele compreendeu muito bem isso lá no Sermão da Montanha e ele afirma: nós não andamos por aquilo que nós vemos. Nós andamos pela fé. Porque a fé, ela nos ajuda a superar a falta das informações, daquilo que nós não podemos ver. Isso é fé. Fé é crer naquilo que nós não vemos, porque nós temos a confiança de que o nosso Deus está vendo e ele sabe de todas as coisas. Tomás de Aquino fala que a prudência é a arte de decidir-se corretamente. Eu acho isso fantástico. A arte de decidir-se corretamente. Isto é, com base não em interesses oportunistas, não em sentimentos piegas, aqueles impulsos, temores, não com preconceitos, mas unicamente com base na realidade, em virtude do límpido conhecimento do ser. Ele fala que nós temos que ter a clareza do ser para agir corretamente. A prudência em Eclesiastes é a sabedoria aplicada ao agir, a coragem de tomar decisões e viver pela fé. É fazer planos e confiar que Deus, o nosso Deus, está no controle de todas as coisas, como fala lá no Salmo número 1. Viver sem a presença de Deus é vazio, é vaidade, é correr atrás do vento. Ou seja, nós temos que estar em busca daquilo que o nosso Deus tem para nós. Confiar nos planos que o nosso Deus tem para nós, né? Lá em Jeremias fala: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós não temos esse conhecimento lá da frente, mas o nosso Deus tem. Bem, a palavra que nos ilumina, trazendo, né, para os dias de hoje, esse mesmo texto, Deus não deseja que a paralisia ou a apatia tome conta da gente, da nossa maneira de ser ou de enxergar as coisas. Deus não quer isso. Mesmo diante dos maiores desafios que nós temos que buscar a direção, o discernimento do nosso Deus e lançar pães sobre as águas. Agir, lançar o pão. Precisamos também tomar atitudes, planejando a vida com oração, com trabalho e com estudos. Planejar a vida com oração, com trabalho e com estudos. Hoje nós temos muitas oportunidades. O conhecimento está sendo ofertado de diferentes formas, né? Então a gente pode buscar orientação, conhecimento em diversos locais. Não podemos ficar parados. E temos também que trabalhar, agir. Agindo sempre e com generosidade, nós não vamos ser egoístas, né? Não temos que ser egoístas com isso e também temos que dividir aquilo que nós recebemos. O planejamento e a iniciativa precisam nos ajudar a projetar o futuro. Isto é semear na vida e para a vida. A partir desse texto de Eclesiastes, podemos repensar a vida a fim de desconstruir alguns pensamentos e algumas atitudes equivocadas para nós termos uma nova postura, né? É aquilo que a gente chama de mudança de paradigma. Nós temos que tirar aquilo que já é o que está firmado lá, que não é o mais correto, e colocar em ação aquilo que é o correto, como diz Tomás de Aquino, né? Eis alguns ensinamentos que podemos considerar nesse nosso texto de hoje. Primeiro, refletir sobre o tempo que temos. O livro fala, né? Há tempo para tudo. Diante de situações de perigo, de dúvidas, como um vendaval que nunca passa, está sempre dificultando a viagem, nós não podemos ficar de braços cruzados esperando um tempo melhor.
Aqui fala que temos que agir nesse momento. Quem somente observa o vento, nunca semeará. Está escrito na palavra, versículo 4. Por vezes, esperando a oportunidade melhor, nós até perdemos a oportunidade que nós tínhamos. Diante de algumas incertezas, nós dizemos, tenha fé, haja com sabedoria e com prudência. Ainda que não saiba muito bem o que fazer, coloque no papel, planeje. O planejamento de vida nos ajuda a projetar o futuro e a nos preparar para enfrentarmos com calma e com fé os dias maus. Nosso Deus não nos engana. Ele fala, neste mundo tereis aflições. Prepare-se, planeje-se, ordene-se. Planejar a vida na presença de Deus trará melhores resultados do que agir ou não agir por impulso. É certeza, né? Nós não temos que agir por impulso. Nós temos que agir orientados, planejando e de acordo com a vontade do nosso Deus. Segundo, refletir sobre as nossas próprias responsabilidades. É muito fácil, diante das incertezas e dos medos que a vida traz, nós ficarmos o quê? Inertes, parados, sem ação. E depois, quando algo der errado e a gente tiver algum prejuízo, responsabilizarmos Deus dizendo que não era o tempo certo, não era o tempo dele, não era o tempo de Deus para mim naquela hora. É preciso ter temor a Deus e reconhecer que muitas vezes perdemos muitas e boas oportunidades porque a gente fica acomodado, parado, sentado. Depender de Deus em nada tem a ver com apatia e com preguiça. Nada. O Senhor nunca nos manda ficar parados. Ao contrário, pode ser que não seja mesmo o tempo de Deus para realizar algo, que deu errado naquele momento. Mas é preciso ter prudência e sabedoria para entender que, ainda que o mar não esteja aberto para passarmos, qual é a ordem do Senhor? Marche. Ele nos manda marchar para enfrentarmos a luta, para não desistirmos de lutar. Ele vai estar conosco. Terceiro, refletir sobre a graça de nosso Deus, a graça divina. Nós já sabemos que ainda que nós façamos tudo muito direitinho, muito planejado, com muita prudência, com muita oração, nem sempre o resultado é aquilo que a gente esperava. Pessoas sábias e prudentes também têm os seus dias de tristeza, de infortúnios. Pessoas cristãs enfrentam adversidades, enfrentam pandemias, ficam isoladas dentro de casa, mas em todos estes momentos sabemos que é Deus quem nos sustenta. O planejamento, ele é muito bom, mas quem nos dá a força e a vida para acordar, olhar as nuvens, sentir o vento, tudo isso é o Senhor. A vida é um dom de Deus, porque é Ele, está escrito lá que nós lemos agora mesmo, É Ele quem forma os ossos no ventre da mulher grávida. Isso é um mistério maravilhoso. O planejamento da vida não vai nos garantir imunidade em relação aos problemas e às dificuldades. Mas a palavra fala, a graça de Deus nos basta para todos os sentidos da nossa vida. Lá em Coríntios, As experiências podem nos ajudar a ser mais prudentes. Mas ter prudência não vai depender de idade. Tem mais a ver com o desejo de agir de forma a preservar a paz, a justiça, a harmonia, a vida. Uma pessoa prudente planeja a vida, é generosa, age no momento certo e tem a paciência para esperar a colheita dos resultados e para suportar as aflições. Uma pessoa prudente, ao agir assim, ela se torna equilibrada. Quando Jesus ele envia os discípulos na missão de pregar o evangelho, Jesus fala assim, olha, vocês têm que ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Lá na palavra do Senhor ele chama a gente para isso. É um chamado à atenção sobre a importância dessa astúcia que a gente tem que ter diante dos perigos. Jesus nos manda ser prudentes nessas situações difíceis e não nos manda nos acovardar. Ah, não estou com medo, não vou não. Mas ele fala para a gente agir e com sabedoria.
Saber recuar quando for necessário para avançar quando for o tempo preciso. Pessoas de fé como você, como eu, são prudentes, que são muito prudentes, não abrem mão da razão e nem da dependência das orientações divinas. Então, pessoa de fé tem que estar sempre de um lado com a razão na mão e de outro lado com a orientação do nosso Deus. A junção dessas duas nos encaminha para a prudência, para agir com prudência. Por quê? Porque nós é que sabemos que o nosso Deus, que é onipotente, onipresente e onisciente, ele age em nosso favor para a sua honra e glória, para o cumprimento da sua vontade em nossas vidas. O maior sinal de prudência é confiar nisso e depender plenamente do nosso Deus. Vale ainda destacar que prudência nunca vai ser sinônimo de medo ou de falta de fé. Não. Pelo contrário, com prudência nós poderemos avançar sempre na segurança no Senhor. Nossa vida, ela é do Senhor. Você é escolhido do Senhor. Com fé, com confiança, com prudência, nós vamos alcançar os nossos alvos e viveremos para a glória de Deus, promovendo vida e justiça aqui na terra. E o que a gente pode então concluir? Veja se você é uma pessoa prudente. É Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. No livro de Filipenses isso fica bem claro, lá no versículo 13. Isso demonstra a graça e o amor que Deus tem por nós. É Ele quem executa o querer e o realizar. Deste modo, a ousadia de agir, a coragem de repartir, a capacidade de planejar, a inteligência para discernir, decidir e agir na hora certa são resultados da sabedoria que Deus nos dá. O nosso Senhor Jesus prometeu cuidar de nós e suprir todas as nossas necessidades. Mas também ele nos ensinou que um pouco de prudência não faz mal para ninguém. Amém? Vamos orar? Senhor, na tua presença nós nos encontramos porque reconhecemos a tua soberania. Reconhecemos que o Senhor é tudo que nós precisamos para viver. E sabemos que estamos neste mundo cheio de situações que nós podemos sim vivenciar com prudência. Obrigada, Pai, porque o Senhor está sempre nos mostrando o caminho correto a passar. A tua palavra nos fala que o Senhor vai estar conosco, nos mostrando o que devemos fazer, e é isso que estamos vendo aqui agora. Nesses tempos que estamos passando, tempos difíceis, tempo que estamos longe dos nossos familiares, tempo que estamos longe dos nossos amigos, mas nós não estamos, Senhor Deus, em nenhum momento longe de Ti. E estamos tendo, sim, oportunidade de firmarmos mais a nossa fé no Senhor. Obrigada, Pai. Continue a nos encher com a sabedoria do Senhor, a nos trazer, Senhor Deus, um coração generoso, para que possamos também ajudar, Senhor, aquele que precisa. Fica conosco, completa a tua obra em nós. Nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A graça e a paz, amada igreja.